Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou fazer um guia definitivo para você operar opções. Seria uma segunda versão porque a gente já tem uma de 2021, como você pode ver aqui na minha tela, que o pessoal gostou bastante, mas pediram uma atualização com as coisas novas do mercado e uma nova visão de como você pode começar a operar opções e a começar de uma forma boa, de uma forma ganhadora. Então vamos lá, hoje eu vou te explicar o que são opções, para que servem, os poderes aí das opções, as plataformas atuais que a gente utiliza, vou falar um pouquinho também de corretoras e a teoria básica para você começar e a primeira operação que você pode já fazer. Então vamos lá. Antes da gente começar, você que já é parceiro do canal, deixa o gostei que isso me ajuda bastante. Então vamos lá. A ideia aqui, primeiro, antes da gente entrar, tô com tudo aberto aqui, essa é a plataforma principal que a gente ainda utiliza. A gente utiliza também uma plataforma no celular chamada Necton Trader, que eu também vou te mostrar. No computador, que eu tô aqui agora, o mais fácil vai ser te explicar por aqui. Então eu vou te mostrar as plataformas, mas primeiro é legal você entender para que você vai aprender opções. Opções parece ser algo avançado e de fato é a cereja do bolo do mercado financeiro. É a coisa mais avançada, é a coisa que te dá mais poder dentro da bolsa de valores, pode te dar os maiores ganhos. A minha carteira é toda construída usando ações e opções. As opções agregam renda em cima dessas ações, aumenta o ganho que eu tenho quando eu tenho um cenário específico. Além disso, quando eu preciso, as opções me protegem. Então, basicamente, são essas funções as das opções. Uma que seria alavancagem, poder ganhar muito mais do que você deveria ganhar. Então, por exemplo, quando o mercado anda 10%, vamos supor, você tinha 1.000, você comprou ações, você ficou com 1.100. Se você comprou R$1.000 em vez de opções, em vez de você ir para 1.100, você às vezes iria para R$2.000. É uma forma de você acelerar. As opções seriam um carro de Fórmula 1, enquanto as ações seriam um carro normal, o carro do seu dia a dia. Na prática você vai sentir isso, que as ações têm um ritmo tranquilo, devagar, enquanto as opções têm um ritmo mais acelerado, têm dinâmica própria. Mas basicamente essa é a ideia de alavancagem. E agora eu já vou te mostrar os extremos. Aqui é onde muitas pessoas vêm atraídas para o mercado de opções. Elas veem algumas coisas como isso que eu estou te mostrando na tela. São as maiores valorizações de opções muito baratas. Opções muito baratas significa que elas são desacreditadas. O mercado já acha que elas não vão servir para nada. Mas às vezes a ação se move de uma vez em pouco espaço de tempo, o que pega essas opções muito desacreditadas e fazem elas explodirem, quase como se fosse um ticket de loteria. Baixa chance de dar certo, mas quando dá, o ganho é muito grande. Aqui está alguma das maiores valorizações que aconteceu no nosso mercado. Olha essa daqui, uma call do Banco do Brasil. Eu já vou explicar o que é call, mas basicamente tem call e put. As duas são opções. Só existem dois tipos de opções, e que são as calls e as puts. Então aqui a gente tem uma opção de Banco do Brasil que passou de 1 centavo para R$ 6,24, ou seja, fez o seu dinheiro, a pessoa que colocou R$1.000 terminaria ali o período com R$624.000. E a gente tem vários outros exemplos de 544 vezes a multiplicação do dinheiro, 390 vezes e daí vai. Aqui, na hora que chega na casa das 100 vezes, já até a probabilidade é um pouco maior de acontecer. Acontece com mais frequência. Mas não é normal, você não vai conseguir prever quando isso vai acontecer. Se fosse fácil de prever, todo mundo estava bilionário. Então eu só estou te mostrando os extremos. Olha o que é possível fazer com opções que é impossível você fazer com qualquer outra coisa do mercado financeiro. Uma multiplicação de 100 vezes, de 500 vezes, é algo extraordinário, é algo muito agressivo e mesmo sendo difícil de você conseguir fazer com as opções, ainda assim é possível. Em outras ferramentas é impossível. Então existe uma diferença muito grande do que é possível e do que é impossível. Então aqui você viu lá o nome call e put. Opções é um nome genérico tanto para calls quanto para puts. Basicamente, call é aquela opção que vai valorizar quando o mercado sobe. Ela vai valorizar junto com a ação, só que de forma normalmente mais acelerada. A put ela faz o contrário. Ela tem aquela visão de seguro.
ela valoriza quando o mercado cai. Então sempre que você vê as pessoas falando que compraram seguro, que compraram proteção para suas ações, você vai ver normalmente elas falando de puts, porque as puts são, de maneira bem simples, elas vão valorizando, elas vão engordando conforme o mercado cai. Isso compensa a queda da ação, muitas vezes ela valoriza até mais do que a ação caiu, fazendo você lucrar com a queda do mercado. Então opções basicamente são calls e puts, e para que elas servem? A gente volta aqui. A alavancagem, geralmente a alavancagem é ganhar mais do que se deve. Aqui, quando a opção valorizou 600 vezes, a ação não valorizou 600 vezes. Aqui nessa situação, a gente pode consultar, você pode, se você tiver um tempo aí, pega essa data, olha o gráfico de Banco do Brasil e veja o que aconteceu. Normalmente são explosões muito curtas. Às vezes a ação subiu 20% em 1 ou 2 dias. E aí era uma opção que estava ali perto de vencer. Essa é uma característica das opções, elas têm um prazo. Então quanto mais perto delas terminarem o seu prazo, elas podem terminar te ajudando, te trazendo uma vantagem, como elas podem terminar valendo nada. Então quando ela está perto de terminar valendo nada, então ela vai ser jogada no lixo basicamente, e a ação ela explode, ela faz essa opção que não ia valer nada voltar a ter utilidade. Então, como isso foi muito rápido, traz essa multiplicação muito agressiva. Mas normalmente, quando a gente pensa em alavancagem, a gente pensa em ganhar acelerado um valor. Quando o ganho acelerado for para cima, você está apostando na alta de uma ação, só que você quer ganhar muito. Em vez de você comprar ação, você poderia comprar uma call, por exemplo. Então aqui, um exemplo mais comum, geralmente quando as pessoas pensam em alavancagem, elas pensam em ganhar muito na alta. Se for na alta, você vai usar uma call. Por outro lado, se você quiser proteger sua ação de uma queda, muitos de vocês, quem está investindo, começa a comprar algumas ações. E aí você acumula um dinheiro que é importante para você nas ações. E você tem medo desse dinheiro se perder. E às vezes o mercado cai. Uma forma de você não perder dinheiro com o mercado caindo é você comprando puts, porque as puts vão engordar, elas vão valorizar de forma acelerada conforme o mercado cai. Uma terceira função muito importante das opções que eu utilizo de maneira muito frequente é a ideia de renda. O que é renda? A ideia é ganhos periódicos, você ter um retorno mais organizado em cima dessas suas ações. Então você tem aquela ação que está parada, eu vejo muito em Ambev. Ambev não anda há muito tempo e é uma empresa fantástica. E eu vejo que, como ela não tem um ganho muito acelerado dos seus lucros, geralmente a cotação da ação vai acompanhar os lucros da empresa. Como os lucros da Ambev não variam muito, não crescem muito e não caem muito, a cotação ela acaba ficando numa faixa de preços. E o que você pode fazer tendo ações da Ambev? Você pode fazer essas operações chamadas de renda com opções, que principalmente aqui vai abordar operações vendidas. Então a pessoa que compra a opção, quem compra call, quem compra put, ela quer ganhar acelerado, ela está apostando num direcional, ela está acreditando num direcional. A diferença de aposta e investimentos aqui geralmente é que investimento você tem uma análise, você tem aqui uma previsibilidade, uma chance maior de acerto. Aposta já é algo que você faz para o aleatório. Às vezes eu vou falar aposta aqui, mas é só para ficar fácil de você entender. Muitas das vezes, para a gente lidar com opções, a gente vai ter que fazer uma atitude analisada, de maneira prevista, planejada, tá? Mas de modo geral, quando você está comprando, você está acreditando numa direção do mercado. Já a pessoa que vende opções, ela pode fazer a venda de forma que ela vê que as chances estão ao seu favor, que o mercado ele não vai andar para aquele lado. Com isso ele consegue ter um ganho recorrente, porque quem compra opções paga e quem vende recebe adiantado. Essa é a dinâmica. Então as operações que a gente faz quase todos os meses ou a cada 2 meses vão entrar nessa ideia de renda e geralmente envolve calls e puts vendidas. E opções também servem, elas são muito ajustáveis, então a gente consegue fazer até operações sem risco. Dá para fazer renda fixa com opções. Não recomendo você tentar ir para esse lado por enquanto, porque é um pouco mais complicado.
e a gente tem operações com cenários. Então o que é uma operação com cenário? Se acontece algo que você acredita, você ganha lá 30% em um ano. Só que se não acontecer, você passou o ano e não ganha nada, só que você também não perde. Então o seu pagamento aqui é o custo de oportunidade. Em opções dá para montar esse tipo de jogo de cenários. Então o cenário está legal para você, você ganha algo bem acima do que os juros paga, bem acima do que o mercado costuma pagar. Se der errado você não ganha, só que você não perde nada também. Só a oportunidade de ter ficado com o dinheiro rendendo em outro lugar. Você entendeu para que servem as opções e você quer colocar na prática. Você vai colocar lá 100, 500 reais para você começar e você aprender. O começo é o momento de você aprender e é onde você vai cometer a maior parte dos seus erros. Então, comece com pouco. Para você começar, você vai precisar de uma corretora, que hoje basicamente é um aplicativo no celular, é um site aqui no computador, é algo simples. Então, quais corretoras você pode utilizar? Eu recomendo você ir, independente do que você for investir na verdade, mesmo se você não fosse investir em opções, eu recomendo você ir nas maiores, porque elas são as mais confiáveis. Poucas corretoras no Brasil dão lucro e trazem uma segurança maior para o investidor, então eu recomendo você ir nas maiores. Em qual que eu utilizo? Eu utilizo a Necton, que é do grupo BTG. A Necton é a corretora que eu operava, o BTG veio e comprou, e com isso eu continuei operando por lá. Eles se adaptaram à forma que a gente opera, a gente tem vários benefícios por operar por lá. Aqui eu coloquei para você, a gente vai precisar de uma corretora, você pode ter uma assessoria. O que é uma assessoria? Seria basicamente a corretora, ela tem, em vez de ter agências como um banco tem agências, a corretora tem assessorias, que é o seu atendimento. Quem vai te ajudar no dia que você precisar de uma ajuda na corretora. Então, a assessoria muitas vezes é importante, porque ela consegue umas condições especiais, consegue benefícios e o mais importante, o cara do outro lado, ele pode ou não saber opções. A maior parte do mercado, a maioria das assessorias, elas não entendem de opções. E aqui fica o papel da OTM, que é uma assessoria que eu criei e eu treinei todo mundo para entender de opções. É uma assessoria que respira opções o tempo inteiro. Eu já vou te explicar um pouquinho essa assessoria que eu criei. Vou te explicar que eu fazia um quadro aqui no canal olhando todas as corretoras. Como eu não consegui que ninguém solucionasse 100% o meu problema, eu criei a assessoria, porque ela sim consegue solucionar os problemas de quem opera opções. Mas enfim, você vai precisar de uma corretora. Se você conseguir, você ter uma assessoria te ajuda muito. E você vai precisar de uma ferramenta para operar opções para te ajudar. Hoje as duas ferramentas que são as melhores vão ser o Profit Pro no computador. Geralmente o Profit ele é pago, mas dá para conseguir promoção para não pagar. Então basicamente é isso. O Profit é de uma empresa chamada Nelogica. Então ela é uma empresa terceira, é uma empresa que desenvolve a ferramenta e te aluga, né, para você utilizar no seu dia a dia. Então ela tem um preço, isso é normal, só que dá para você conseguir formas de isentar e não pagar. A gente tem também hoje o Necton Trader, também BTG Trader, porque na verdade é o mesmo aplicativo, é a mesma empresa que criou, só que como ela tem mais de uma corretora, ela pôs mais de um nome, mas a ferramenta é a mesma. Isso aqui a gente usa no celular e é de graça. É uma ferramenta que tem evoluído muito nos últimos meses. Então eu vou te mostrar hoje essa ferramenta, talvez lá na frente, se você for assistir esse vídeo daqui um mês, daqui 2 meses, às vezes a ferramenta já está até melhor. Então, como você consegue essas ferramentas, Profit e Necton, através da sua corretora, da sua assessoria? Eu vou te mostrar a minha que eu criei. É esse site aqui, OTM Invest, mas ela ainda não está aberta para todo mundo. A gente tem uma audiência bem legal, a gente tem várias pessoas acompanhando a gente. Então eu limitei o acesso à assessoria para dar foco primeiro nos nossos alunos. Mas só estou te mostrando como que funciona aqui e te dando um exemplo de como você consegue tanto a plataforma Necton Trader quanto o Profit. Então aqui é o nosso site da OTM Invest, é a nossa assessoria especializada em opções. Se você abre a conta, o seu assessor aqui ele vai te ajudar a conseguir essas ferramentas. O Necton Trader, por exemplo, depois que você abre a conta, é só baixar e fazer o login. O Profit,
você vai lá no site da Necton e pede lá o download do Profit. Com isso você vai ter essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta que a gente usa no nosso dia a dia. Tem vários botões, isso no primeiro momento assusta, mas é simples. Primeira coisa que você vai ter que fazer se você está começando agora, abre opções aqui, estratégia de opções. Vai abrir essa tela que você está vendo aqui com esse monte de datas. Com isso eu consigo te explicar o passo a passo das opções. Então primeiro vamos se familiarizar nas características das opções. As opções elas têm vencimento, como você está vendo aqui na tela. Todo mês tem uma opção vencendo. Então eu consigo comprar uma opção que vence agora em setembro, eu estou gravando em agosto. Eu posso comprar também uma opção que vence em 2025. Então essas opções elas têm prazos diferentes e cada prazo diferente vai ter um preço diferente. É a mesma coisa de você comprar um seguro para o seu carro. Se você comprar o seguro para 1 ano, vai ser um preço. Se você comprar para 3 anos, vai ser um preço diferente. As opções, elas têm características muito parecidas com o seguro. Então, se você entende um pouquinho de seguro, você vai ver que várias coisas são parecidas. Então, com isso, a gente já pode começar com uma operação de renda. Uma operação bem simples chamada venda coberta de call ou dividendo sintético. Cada pessoa gosta de dar um nome diferente, mas o nome padrão aqui, o nome na literatura, seria aqui venda coberta de call ou lançamento coberto de call. Essa é uma forma de você remunerar, talvez a forma mais simples de você remunerar uma ação que você já tem. Aqui algumas pessoas chamam essa mesma operação de dividendo sintético. E existem mais uns 10 nomes diferentes, porque cada pessoa que vai falar de opções, ela gosta de inventar. Eu não gosto de inventar porque eu acho que atrapalha você aprender. Enfim, vamos usar esses 3 nomes aqui. Existe também financiamento, a mesma coisa, tá? Então vamos aprender o lançamento coberto de call. No caso aqui a gente tem Bradesco. E Bradesco aqui, como você pode ver, não sei se você sabe, mas veio um resultado ruim, por causa da inadimplência e Bradesco aqui que estava numa continuação de alta. Bradesco, se você pegar o histórico, basicamente sempre subiu. Chegou depois da pandemia, teve grandes dificuldades e daí o preço aqui dos 20 e poucos reais, 24 reais, hoje está em 14 reais, caiu bastante. Então ele tem um problema aparentemente temporário, mas que pode levar lá talvez 1 ano para se resolver. O lucro veio menor, é uma empresa boa, ainda lucrativa. Então vamos supor, olhando essa empresa aqui, que eu tenho essas ações, e de fato eu tenho muita ação de Bradesco. Eu quero fazer essa ação que não está subindo me render um valor a mais. O que eu poderia fazer? Eu poderia olhar isso aqui, perceber que o preço agora está caindo, eu poderia selecionar, fazer a seguinte operação. Sempre em opções, a gente está escolhendo um cenário. A gente sempre tem que ter a convicção ou a escolha de acreditar em um cenário. Investimento, de modo geral, é isso. Eu brinco que é uma atitude de fé, investir. Então, uma operação que eu posso fazer seria olhar aqui e perceber que nessa região houve muitos vendedores e, com isso, o preço não subiu acima dos R$16, R$16,60 aqui. Então, eu posso fazer uma operação para ganhar, acreditando que a ação não vai subir, não vai passar do 16,60 dentro de 1 mês, dentro de 2 meses. Então essa operação é a chamada venda coberta. Eu vou ganhar se o mercado realmente não subir e não passar desse valor. E é isso, eu simplesmente ganho. Agora, se a ação subir e passar desse valor, eu acabo vendendo as minhas ações pelo valor que eu escolhi. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no gráfico, vou dar um zoom, vou determinar um valor. Vamos supor aqui 16,70, 16,60 mais ou menos. Vou tirar essa outra linha amarela para não te confundir. Basicamente o preço aqui, se você não está acostumado, isso é um gráfico, tá? E tá o preço ó, sobe, desce, cai, onde se passa o mouse está o valor. Acho que isso não tem muito o que explicar. Essa linha aqui é uma linha que eu desenhei à toa só para te dar de referência. Então eu vou fazer essa operação, eu vou acreditar que o mercado não vai chegar em 16,60 e com isso eu vou tentar ganhar um dinheiro em cima desse racional. Eu venho aqui, por exemplo, posso fazer, geralmente como eu faço, eu pulo pelo menos 1 mês para fazer essa operação. Então eu poderia fazer para outubro, poderia fazer para novembro. Vou te dar exemplo aqui de novembro.
para ficar um pouco mais claro. Então aqui a gente tem vários preços e a gente tem aqui no meio chamado strike. Esse strike é exatamente o preço que eu estou definindo aqui. Qual o preço na venda coberta, no lançamento coberto, qual preço a ação não vai passar. A ação pode subir, pode cair, pode fazer o que ela quiser, mas qual preço ela não vai chegar e vai passar desse valor. Esse é o strike, seria esse preço de referência. Então eu vou ver aqui e acho que R$16,59, é bem perto desse R$16,60 que eu falei. Então eu vou escolher esse valor e vou clicar em vender. O que acontece? Eu estou aqui selecionando a venda de uma call. Se você olhar aqui em cima tem calls, aqui em cima tem puts. Esse quadrado aqui do lado esquerdo são as calls e esse quadrado do lado direito são as puts. Eu posso comprar ou eu posso vender. E aí outra pessoa, se eu comprar, vou comprar de alguém também, outro cara normal. Se eu for vender, eu vou vender para outra pessoa normal também. Aqui eu posso vender a opção mesmo sem ter nada. Porque é como se fosse um contrato, você está criando termos, você está se obrigando a alguma coisa. No caso aqui, o que eu estou me obrigando? Se eu estou vendendo uma call, eu estou dizendo o seguinte, nessa data aqui, 17 de novembro, se chegar Bradesco e tiver abaixo de 16,59, eu não vou fazer nada. Mas se tiver acima, eu vou pegar minhas ações e vou te vender a 16,59. Essa é a venda da call. Eu estou prometendo te vender por esse valor. Então o cara que compra isso, ele está pensando o seguinte, Bradesco vai subir muito, vai chegar em 18, 19 reais. Então ele está garantindo um direito de comprar minha ação. Ele vai poder comprar 16,59 e a ação pode estar valendo lá na frente 20 reais. Então ele ganha essa diferença do 16 para o 20, é um lucro para ele. Por outro lado, eu que estou vendendo, eu estou falando, não vai subir. Então, se chegar lá e não subir, eu continuo com as minhas ações e eu ganho um dinheiro. No caso aqui, vamos ver quanto eu ganharia nessa operação. Eu clico em vender, vou puxar a setinha aqui para cima, cliquei. O último negócio foi a 25 centavos, ponho 25 centavos aqui e veja a porcentagem. Então, para eu fazer essa operação, eu ganho 1,69. É uma operação que eu posso fazer a cada mês ou a cada 2 meses de maneira regular. Então, olha só que interessante. A minha ação que está hoje 14,83, olha aqui o valor, 14,83, ela pode subir para 16,59, que eu ganho essa alta. Além disso, eu ganho mais 1,69 de bônus por ter feito essa operação. Se subir além disso, meu ganho fica parado aí. Então, essa é uma operação limitadora de ganho caso aconteça uma alta muito forte. Esse é o lado negativo da operação. Se não subir muito forte, continuar devagar, ou se cair, ou se ficar parado, você ganha esse dinheiro de graça. Você não fez nada além de lançar, de vender essa opção. Então, basicamente é isso. Por exemplo, hoje eu tenho coisa de 30, 40 mil ações de Bradesco. Então, se eu tivesse aqui 10 mil ações, que daria aqui bastante coisa, daria uns 140 mil, de fazer essa operação para um mês, eu ganharia de graça R$ 2.500. É um ganho que eu vou ter. E se a ação subir até 11%, eu ganhei também. 11% de 140 mil vai dar aqui 14, 15 mil reais. Então eu ganho essa alta e ganho mais 2.500 nesse período. Terminando essa operação, vai chegar na data final e tudo é automático. Passou essa data, deu certo ou não deu, fiquei com dinheiro. Eu fico com dinheiro de qualquer forma. Agora, passou esse prazo, eu posso fazer a operação de novo. Então, em primeiro momento, você olha e pensa, esse valor é baixo. Mas o que eu estou te mostrando em primeiro lugar são operações mais seguras. Essa operação ela é bem conservadora. Tem gente que vai olhar isso aqui e vai vender uma opção aqui nos 15 reais, nos 14,84, porque acha que a ação vai continuar caindo. Nesse caso, a pessoa ganharia 6,6%, que daria R$ 9.800. Então você pode escolher os seus parâmetros. Quanto mais arriscado, maior o valor que você ganha, porém tem a maior chance de você entregar as suas ações também. Então é sempre uma dinâmica de risco e retorno. Existem operações com opções que pagam valores absurdamente altos, só que o risco ele é mais alto também. Então o legal de opções é que você escolhe o quanto você quer se arriscar. No caso aqui, você pode fazer uma operação com risco intermediário
para ganhar um valor intermediário, para ganhar ali 2%, 3%. E lembrando que isso é um valor adicional, se você escolher algo mais seguro, a sua ação subindo, você ganha essa alta também. Então basicamente, a dinâmica dessa primeira operação é essa, você vai escolher calls e vai vender. Então, por exemplo, eu sei que muitos de vocês têm Via Varejo, por exemplo, Via 3, é uma ação muito popular e muito arriscada. Então, é uma ação que, da mesma forma que pode subir muito, pode cair muito. Mas se a gente olha o gráfico, nos últimos tempos ela só tem caído. É uma ação que eu tenho posições, mas eu não tenho posição em ação. Eu só faço operações aqui com opções porque a opção diminui o meu risco. Mas isso depois de você aprender melhor como trabalhar, tá? Mas vamos pensar uma venda coberta em Via Varejo. Por que eu vou te mostrar isso? Não só porque a ação está caindo, mas porque ela paga muito. Então é para você entender que risco e ganho aqui nas opções você vai escolher o qual que você quer. Então, por exemplo, se a gente pega uma operação mais curta de Via Varejo para outubro, ela deveria ser mais barata, deveria pagar menos. Mas por Via Varejo ser mais arriscada, olha quanto que vai pagar. Eu vou pegar aqui, ó, 12%, mais segura em termos de distância, né, do que a operação com Bradesco. Mas olha a porcentagem que paga, 8 centavos está dando 5%. Então 5% comparado com a outra operação que pagava 1 em alguma coisa. Se a gente for muito perto do dinheiro, paga aqui 15 centavos, os últimos negócios foram a 15 centavos, que dá 9,68, dá quase 10%. Então olha que louco. A gente está falando de 38 dias úteis, uma operação que te paga 10% do preço da ação. Mas é claro que tem o lado negativo, que é, se a ação explodir para cima, você vai entregar ela por esse preço, 1,55. Então você está limitando a alta da ação, dependendo do strike que você seleciona, que é esse valor aqui no meio, esse valor de referência. Então essa primeira operação, como eu te disse, geralmente ela é melhor utilizada em ações que não saem do lugar há bastante tempo, vai te pagar um valor que você não ganharia. Imagina uma ação que cai há 5 anos, ou então uma ação que não anda há 5 anos. Quanto que você poderia ganhar fazendo uma operação dessa? É um valor muito alto. Além disso, você pode ajustar o risco e o retorno dessas operações, podendo ganhar 1% numa situação onde você quer proteção, onde você quer mais segurança, e ganhar 5% numa situação que você tem convicção do que vai acontecer. E isso é recorrente. Então agora algumas dicas de como você pode fazer essa operação para ela se sair melhor. Depois de você aprender essa operação, você pode ir para outras. Primeiro ponto, essa operação você está se comprometendo a vender sua ação. Então no caso aqui, eu tenho Porto Seguro, é uma ação que eu tenho e que eu faço muita venda coberta. Eu tenho até uma ordem aberta aqui de venda coberta, mas não foi executada ainda. Eu deixei ela programada, caso aconteça de chegar no valor que eu quero, vai executar. Então aqui hoje, a minha última venda coberta, eu embolsei o dinheiro, não precisei vender a ação e continuo com a ação aqui. Então primeiro ponto, eu preciso ter as ações. Como você está vendo, eu apertei o botão acompanhamento, antes eu estava em grade, cliquei em acompanhamento, tá aqui minhas ações que eu tenho já há algum tempo e eu pus para vender, aqui embaixo são as ordens, tá? O que eu fiz aqui? Eu selecionei uma call, cliquei em vender, igual eu te mostrei lá, pus o valor. Que valor que eu vou pôr? Eu usei como referência o último negócio. Mas geralmente a gente testa, a gente joga um valor alto porque a gente quer receber bastante e vai diminuindo até ficar num valor que executa, que a contraparte, a outra pessoa aceita fechar negócio contigo. Então basicamente foi isso que eu fiz, eu mandei lá a ordem e ela vem e fica aberta aqui se ela não executar. Se ela executar, significa que alguém aceitou fechar negócios contigo. E aí executa e vai aparecer aqui embaixo da sua ação, aparece o código aqui das opções. Hoje em dia o código, se você tem uma plataforma dessas, você nem precisa entender basicamente, mas eu vou te falar um pouquinho do código no final. Então aqui, o que eu quero te dar de dica? A ação, mesmo que ela suba, Porto Seguro é uma empresa que mexe bastante, né? Se a gente puxa o gráfico aqui, ela subiu bastante, deu uma lateralizada, agora ela voltou a subir. Eu peguei nessa alta aqui, eu vendi call. Mesmo que seja uma operação que limita o ganho se a ação subir muito, se você souber fazer nos momentos adequados, você não tem essa limitação da alta. Então uma dica muito simples para você é ter uma base de análise técnica. O que seria isso? Ver os momentos onde a empresa ela sobe bastante
depois ela dá uma segurada, ou então pontos de suporte e resistência. A empresa está chegando numa resistência, você pode escolher strikes, que são esses valores de referência que eu te falei, acima dessas resistências. Outro ponto que eu gosto de usar é esse indicador aqui, que são as bandas de Bollinger. Sempre que bate na banda de Bollinger, significa que esse movimento já está um pouco mais exagerado e ele não deve durar muito tempo. Então aqui a gente viu uma alta muito agressiva de Porto Seguro, bateu na banda de Bollinger, depois deu uma normalizada, tocou de novo e depois ela caiu. Aqui a mesma coisa, ó, bateu na banda de Bollinger e caiu logo em seguida. Outro momento, bateu na banda de Bollinger e caiu logo em seguida. Então você vê que isso aumenta a chance de você, entre aspas, prever o futuro. Você tem uma situação, tem uma probabilidade maior de acontecer. Sempre que atinge uma banda de Bollinger superior, tem uma chance maior do preço dar uma normalizada, do preço dar uma caída logo em seguida. Então você pode usar isso como parâmetro para aumentar a sua chance de sucesso nessas operações. E o que acontece? Se você monta a operação e a ação cai logo em seguida, o lucro da operação vem rápido e você pode sair antes dessa data de vencimento. Você pode esperar chegar lá no final, lá no vencimento. Boa parte das minhas operações eu deixo chegar lá no final e aí eu não preciso fazer nada. Agora, se deu um lucro muito bacana, eu venho aqui em acompanhamento, clico com o botão direito, clico em zerar / reverter no alvo, seleciono o valor aqui para mim, isso aqui é uma ação, mas enfim, seria da opção. Seleciono o valor que eu quero recomprar, lembrando que venda coberta você vendeu no início. Para sair da operação, você vai recomprar a mesma opção. Você recompra, zera ela, e aí quando você recompra, você fica com 0 opções, você estava negativo, estava vendido, menos 1000 opções, por exemplo. Quando você recompra, você põe mais 1000 opções. Quando você fica com 0, você está fora da operação e aí você ficou com a diferença de preços. Você vendeu por R$1, na recompra às vezes você pagou 10 centavos, ganhou aí os 90 centavos. Basicamente é assim que a gente sai da operação. Esse valor do meio é o strike, aqui é o vencimento e o valor que você paga ou recebe nas opções é o que a gente chama de prêmio. Tenta entender essa base que eu te trouxe hoje e abre uma conta numa corretora, coloca um dinheirinho, pode ser 100, 500 reais, não sei o que faz sentido para você, mas opções você consegue começar hoje em dia com pouco dinheiro. Faz operações seguras, se você quer começar com essa daqui, você vai precisar de um pouco mais porque você vai precisar ter as ações. No caso de Porto Seguro, que custa R$27, 100 ações seria R$2.700 e opções você só opera de 100 em 100. Para quebrar essa regra, a gente tem o BOVA11. Vou trocar. BOVA11. BOVA é um ETF. Por algum motivo, a regra diz que você pode negociar opções de ETF de 1 em 1. Então, se você tiver aqui R$112, que seria um BOVA11, você pode vender uma call, porque ele foge da regra das 100 opções. Dá para vender de uma em uma opção. Começa por aqui, existe um universo dentro de opções, existe muito dinheiro dentro de opções. É um mercado onde leva um tempo maior para você aprender, só que é muito mais fácil de você ganhar dinheiro. Eu vejo, baseado nos meus próprios alunos, que a maioria, mesmo sendo iniciante, consegue ganhar dinheiro. Então é isso, tenta assimilar isso aqui. Nos outros vídeos do canal eu trago mais informação para você ficar melhor e ir aprendendo essa ideia de opções. Consegue aqui, coloca um dinheirinho, tenta aprender a plataforma e tenta fazer uma venda coberta sem esperar muita coisa, só para você entender essa dinâmica. Chegando no vencimento, tudo é automático, tá? Se você vai vender sua ação ou não, acontece automático no final do dia, lá no dia aqui nessa data que aparece aqui. Começa, tenta fazer uma coisa simples que for e depois se aprofunda em outras operações, em outros ajustes nessa mesma operação. Venda coberta é simples, mas dá para fazer 1000 ajustes diferentes, dá para ganhar muito dinheiro só com venda coberta, por exemplo, que é o que eu te mostrei aqui, mas aí você tem que se aprofundar um pouquinho mais. Então é isso, a gente para por aqui hoje. Acho que já ficou longo demais. No próximo vídeo eu te trago o aplicativo que eu ia te trazer hoje. Trago nos próximos vídeos do canal. Espero que você tenha gostado. Se você quer a parte 2 com a continuação desses conteúdos, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês. Muito obrigado, meu amigo investidor, por estar aqui comigo até agora aprendendo a investir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.